Oi, meninos e meninas. Meu nome é Andréa e hoje eu vou ler para vocês mais um capítulo do livro Escuta, meu filho. O capítulo de hoje se chama A Lição Inesquecível. Vamos lá? 2 a 3 meses se passaram sem que as meninas do bairro pudessem reunir-se a Isabel para as alegrias do convívio doce de Dona Clara. É que a fase das provas parciais havia chegado e elas se entregaram com afinco ao preparo de pontos para os exames. A generosa vovozinha de Isabel sentira muito a falta das pequenas, mas procurou distrair-se com a leitura de um livro novo que lhe deram de presente. Era um volume com muitas gravuras coloridas que tinha ela pressa de apresentar às amiguinhas. Naquela tarde luminosa de primavera, a turma irrequieta de avezinhas humanas deveria aparecer. Com efeito, pouco esperou Dona Clara para ver apontar os primeiros rostinhos sorridentes na sala acolhedora. Em seguida, chegaram as demais meninas. Fora um verdadeiro acontecimento de júbilos incontidos. Beijos, abraços e até lágrimas de ternura brotaram daqueles coraçõezinhos muito amados. Como é? Vocês estavam com saudades das historinhas de vovó? Perguntou Dona Clara com carinhoso acento na voz. Se estávamos, confessou Leda. Muito mais do que a senhora possa avaliar. É mesmo, vovó. Elas já me haviam afirmado isso lá na escola, informou a encantadora Isabel. Muito bem. Querem vocês ouvir histórias hoje? Queremos sim, exclamaram as meninas em coro. A vida de Jesus, começou Dona Clara, é tão cheia de encantamento e de luminosidades que até as descrições descoloridas de uma velha como eu conseguem trazer aos corações de vocês os arrebatadores júbilos que os livros costumam imprimir à sensibilidade humana. Assim, tenho um motivo muito justo para continuar a oferecer a essas cabecinhas queridas o entusiasmo que nutro pelas coisas que lembram o Cristo. Hoje, por exemplo, reservei para vocês uma narrativa que ouvi há muitos anos e que guardei na memória. Certa vez, Jesus e seus discípulos demandavam os caminhos pedregosos e quentes de Jericó, quando resolveram parar à sombra convidativa de uma árvore para descanso. Sentaram-se todos em volta do mestre, ao mesmo tempo em que João retirava do seu bornal a merenda coletiva que trouxera, repartindo-a com os companheiros de excursão. Eram pãezinhos de milho, deliciosos e frescos. Dali a pouco sentiram sede e tiveram de abandonar o abrigo benéfico daquela sombra, a fim de buscarem novos recursos para a garganta ressequida. Jesus comentava, então, as limitações do corpo que conduzem o espírito, às vezes, às rotas tortuosas do erro. Pedro não entendera bem a alusão e indagou. Segundo compreendi, devo acreditar que as necessidades do corpo constituem erros. Não é assim? Não penetraste bem o sentido da lição, Pedro. Referi-me ao hábito das criaturas de não suportarem os estímulos da fome e da sede, sem as reações imediatas da impaciência. De tal maneira se prendem ao conforto do estômago, que se esquecem dos interesses do espírito. Agora, por exemplo, prosseguiu o mestre, podíamos permanecer por algumas horas à sombra daquela árvore generosa, a entreter-nos com as luzes de novas lições. Mas a mesquinha necessidade da sede não vos permitiu a lembrança de tão valioso ensejo. Por que não nos alertastes, mestre? Teríamos aproveitado tanto, exclamou Tiago, sinceramente acabrunhado. Não cabia a mim a iniciativa de estimular-vos o interesse espiritual, quando outros interesses tomavam conta do vosso entendimento. Mas deixo-vos a lição.
Antes de correrdes à satisfação dos hábitos de ordem material a que vos prendeis, observai se não tendes diante de vós a oportunidade edificante do aprendizado ou do serviço. E ponderai sempre que uma oportunidade que se perde jamais voltará. Outras oportunidades virão, porém, a que deixastes passar ficará sepultada na cova das coisas mortas. Àquela altura, os viajantes haviam atingido o fio cristalino de um veio d'água. Os discípulos detiveram-se indecisos. A hesitação dos companheiros foi observada pelo Cristo, que tornara com a voz cheia de doce compreensão: aproveitai a água que passa, porque ela não volta mais. Os discípulos sorriram, desafogados, e obedeceram prontamente ao Mestre, descendentando-se gostosamente. Mas nunca esqueceram a lição daquele dia de canícula, e muitas vezes puseram-se em prática, no esquecimento de si mesmos, pelas glórias do serviço com o Cristo. Terminara Dona Clara a tarefa daquela tarde. As meninas permaneceram por alguns minutos na sala, a comentar a narrativa cheia de ensinamentos edificantes. Lá se foram, depois, prometendo voltar no dia seguinte. E essa é a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana e até a próxima. Um beijo.